Deus é o que começa e Deus é o que termina a sua obra. Isso serve de consolo para nós, irmãos. Quando nós estamos passando por momentos de angústia, por momentos de tristeza, de sofrimento, nós não temos que ficar nos lamentando, mas temos que pensar assim: eu estou passando pelo processo de Deus. Deus está me aperfeiçoando, Deus está me levando para um outro lugar, para um outro patamar. Eu não pertenço a esse mundo. Eu não pertenço a esse mundo. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu li o verso 27 junto com você. Olha o que Paulo diz. Não importa o que aconteçam, exerçam sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Paulo, ele estava dizendo aqui, né, para os irmãos em Filipos, que eles não pertenciam a esse mundo. Eu e você estamos no mundo, mas não pertencemos no mundo. Não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. E enquanto estivermos aqui, devemos exercer a nossa cidadania de forma digna. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Quando eu estiver em outro país, eu preciso honrar a minha cidadania. Porque senão eu vou manchar a imagem do brasileiro lá em outro país. Eu preciso exercer de forma digna a minha cidadania, conduzir a minha vida, levar a minha vida de uma forma que as pessoas olhem para mim e digam: esse aí é um cidadão dos céus, é um cidadão que honra o nome de Deus. Essa pessoa aí, essa irmã, esse irmão, é uma pessoa que com as suas atitudes glorifica o nome de Deus. Aí tem a ver com o nosso testemunho. Nas suas outras epístolas, que foram escritas na prisão, que foi a epístola aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon, Paulo, ele se apresenta aos irmãos como apóstolo. É interessante aqui destacar isso. Nessa carta aos Filipenses, ele começa intitulando a si mesmo e a Timóteo como servos. Ele não usa o título dele, a posição dele, né, o status que Deus deu a ele de apóstolo, mas ele se intitula como servo. Outra coisa que eu aprendo aqui: a melhor maneira de servir a Deus é amando e servindo pessoas. O que importa para Deus são vidas. Às vezes a gente fica preocupado em fazer a obra de Deus, entre aspas, e se esquece que a maior obra que nós podemos fazer aqui nessa terra é servir, é amar pessoas. E isso o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui nas suas cartas. E aí, quando Paulo usa essa expressão, voltando aqui no verso 27, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, ele está fazendo uma comparação das obrigações de um cidadão, como eu falei. Como cidadão, nós temos obrigações. A cidade de Filipos, especificamente, ela tinha uma posição privilegiada. Ela era uma colônia romana. Portanto, os habitantes ali, eles entendiam a responsabilidade que estavam associadas a essa cidadania, a essa condição de colônia romana. E Paulo, ele ordenou a eles, né, que mudassem a sua perspectiva da esfera terrena para a celestial. E é isso que nós precisamos fazer. Como eu disse, essa palavra é uma palavra direcionada àquele povo naquela época, mas que serve para nós como referência, como um direcionamento para a igreja. Nós precisamos tirar os nossos olhos
das coisas naturais, das coisas terrenas e fixar os nossos olhos nas coisas celestiais. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós não somos cidadãos aqui desse mundo e ficamos presos aos dilemas, às coisas, aos problemas, a nossa labuta, as nossas pelejas aqui no mundo, nos esquecendo que um dia nós estaremos com Jesus, estaremos com Cristo. Então mude a sua perspectiva terrena para uma perspectiva celestial. Esse ensinamento, ele me leva a entender que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Igual o apóstolo Paulo disse aos Romanos, no capítulo 12. Não vos conformeis a este mundo, a esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós, como cristãos, nós temos que andar na contramão do mundo. O mundo tem sido contaminado pelo egoísmo, pela injustiça, pelo ódio, pela vingança, pela competitividade. Por isso tantas guerras, tanto ódio, porque a sociedade vive em uma competição para ver quem é maior que o outro, quem conquista mais que o outro. Mas nós que servimos a Cristo, nós não podemos nos basear nos valores e nos princípios do mundo. E como que nós fazemos isso, pastor? É o que eu quero explanar aqui junto com você. Como que nós nos afastamos dos padrões, dos valores do mundo e nos aproximamos dos valores, dos princípios de Deus? Olha só, o que Deus ministrou ao meu coração para compartilhar com você. Aonde predominar o egoísmo, nós devemos levar o altruísmo. O egoísmo é aquela busca pelos seus próprios interesses. E o altruísmo é uma atitude de solidariedade com aqueles que são necessitados. Então é você tirar os seus olhos somente das suas próprias coisas, dos seus próprios objetivos e olhar ao seu redor para as necessidades das pessoas. É uma forma de se alinhar com os princípios de Deus. Outra coisa, onde houver injustiça, lute pela igualdade. Onde houver injustiça, lute pela igualdade. E aqui eu estou falando não de lutar com as armas humanas, de empunhar uma bandeira ou uma arma e ir para as ruas e para cima. Né? Não é isso. Essa luta pela igualdade começa em nós mesmos. Quando nós nos tornamos pessoas mais justas. Quando nós deixamos de querer levar vantagem em cima de outras pessoas menos favorecidas. Onde nós passamos a ter a preocupação de não contribuir de uma forma direta ou indireta com a injustiça que há no mundo. Cada atitude nossa deve ser avaliada de acordo com as consequências que elas terão sobre a vida das pessoas. Se eu ajo pensando somente em mim mesmo e pensando em me dar bem em tudo, sem me importar se eu estou prejudicando ou ofendendo alguém, eu estou contribuindo com a injustiça do mundo. Então, irmãos, não é justo que algumas pessoas possuam tanto e outras tenham que viver de migalhas. E aí, parafraseando aqui São Francisco de Assis, naquela oração tão famosa dele, onde houver ódio, que eu leve o amor. É outra coisa que Deus ministrou ao meu coração. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
esse tem sido especialmente um tempo de muita intolerância. As pessoas querem denunciar as coisas erradas, né? E de certa forma não é errado denunciar o erro, mas nós temos que saber fazer isso com amor. Porque essa exaltação tem feito com que o ódio seja gerado no coração das pessoas. As palavras de Jesus, elas despertavam a indignação dos religiosos, dos fariseus, daqueles que não queriam seguir a Deus. Mas para o pecador que estava querendo uma mudança de vida, as palavras de Jesus despertavam o arrependimento. Então nós temos que ser sábios. Onde vermos uma situação onde predomina o ódio, não entre dando uma voadora, levando um versículo lá de Deuteronômio, de Levítico. Não. Jesus, ele traduziu a vontade de Deus para nós, nas palavras dele. Então, esse argumento de que a igreja precisa ser aquela que denuncia o pecado, fez com que muitos passassem a se julgar como santos e incorruptíveis, como se eles mesmos não tivessem pecado. Eu preciso, antes de tudo, olhar para dentro de mim mesmo, porque essa atitude radical, extremista, afastou as pessoas da igreja, afastou as pessoas dos grupos de WhatsApp da família. Quantas famílias chegaram agora nessa época, né, em que nós vamos viver um pós-pandemia, mas quantas pessoas brigaram, saíram do convívio da igreja, da família, por causa dessa radicalização que nós achamos que era um direcionamento de Deus. Só que o Espírito Santo, uma das coisas principais que ele faz em nós é que o amor seja gerado em nosso coração. A primeira oração que eu li aqui, que o apóstolo Paulo fez para os irmãos filipenses, é que o amor neles fosse aumentado. Essa tem que ser a sua principal meta para 2022, que o amor em mim aumente. Faça essa oração: Senhor, eu preciso de muitas coisas, eu preciso mudar em muitas coisas, eu tenho que conquistar muitas coisas, eu tenho as minhas metas, os meus projetos, os meus propósitos, mas principalmente que o teu amor em mim seja maior do que a minha vaidade, do que o meu egoísmo, do que o meu ódio, a minha indignação por causa do pecado, porque assim eu serei mais parecido com Jesus. O extremismo e o radicalismo que predominaram nesse tempo de pandemia nos distanciou da família, da igreja, dos nossos amigos. Tem gente escrevendo aí nos comentários, pode escrever isso aí: Senhor, aumente o amor em meu coração. Senhor, transborde o amor em meu coração. Escreva isso aí. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai se tornar um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, quando o amor de Deus for derramado em seu coração pelo Espírito Santo.